Nós sabemos hoje que o envelhecer ele é uma realidade, essa realidade está posta. Nos anos 80, a expectativa de vida do brasileiro ficava ali em torno de 62 a 68 anos. Hoje a gente sabe que a expectativa da mulher está 79, do homem por volta de 73. Então, envelhecer é uma realidade se tudo der certo. Porém, o nosso mundo, a nossa sociedade, a forma com a qual as coisas são feitas não está acompanhando. Tanto que esses dias eu estava passando de carro ali na Praça Milton Campos, e não tem uma banca de revista ali? Sim. Eu vi cerca de 7, 8 homens idosos, não havia nenhuma mulher, sentados naquele banquinho do lado, da banca de revista da praça e conversando e sorrindo, mostrando coisa no celular um para o outro, um segurando o cachorrinho que estava passeando. E quase que eu parei meu carro e falei, vocês estão prevenindo sarcopenia, envelhecimento mal sucedido, estão prevenindo demência, estão prevenindo uma série de doenças. Parabéns para vocês e continuem assim. Mas, por outro lado, eu, quando entro em um restaurante, a primeira coisa que eu faço é ver quantos idosos tem aqui. E, normalmente, são pouquíssimos. Poucos. Então, os idosos aproveitam pouco os recursos da nossa cidade. E isso é o que nós chamamos de etarismo ou idadismo, que é um conceito que começou lá no final dos anos 69, ali, final da década de 60, e que ele pode acontecer em 3 esferas. Ele pode acontecer na esfera institucional, que é quando as instituições não estão preparadas para receber um idoso. Então, será que o shopping está adaptado? Será que o hospital está adaptado? Ou esse restaurante, essa praça? Uhum. Também pode ser interpessoal, quando eu demonstro um preconceito contra uma pessoa idosa. E ele também pode ser interpessoal, que é quando a própria pessoa tem uma dificuldade e uma depreciação com esse processo de envelhecer. E é sobre isso que eu queria trazer aqui para nós, para saber a sua opinião, enquanto mulher que está perpassando aí o final dos 40 anos, enquanto filha de pessoas idosas, enquanto profissional que trata de pessoas idosas. Como que você vê essas questões psicológicas do envelhecimento que é tão heterogêneo na nossa população? Uau, essa pergunta ela é lá no profundo, né? Toca na minha alma isso, porque além de atender idosos, eu atendo no meu consultório e eu atendo terapia manual. Então, eu trato de pós-operatórios, imediatos e tardios, né? Cicatriz, dor crônica, tudo que envolve o corpo humano e suas dores. E o que eu vejo, doutora Bruna? Eu vejo uma corrida em relação à aparência. E eu não sou contra, eu acho que a gente precisa se cuidar, sim. A gente precisa, dentro do que você pode, dentro da sua realidade, trazer uma aparência que você esteja bem. Autoestima, uma autoestima. Mas eu acho que isso tem se perdido, perderam a mão no número de cirurgias plásticas, na insatisfação com os resultados das cirurgias, e isso levando a outras cirurgias, para que eu não pareça velho, para que eu não seja quem eu estou sendo, quem o meu corpo está chegando a ser. Por quê? Pelo medo de não ser aceito, a própria pessoa não ser aceita. Existe no meio social, né? Se é velho, é feio. Olha, fulano está com cabelo branco. Nossa, que horror, não vai pintar mais? Nossa, você viu como o fulano envelheceu? Fulano acabou. Aqui em Minas Gerais a gente tem essa mania, né? Você viu fulano acabou. Terrível, né? Sim, e se a gente não se policiar, a gente entra nessa vibe, nessa onda. Nessa fala. Você entra nos dois lados. Ou numa luta onde você também não se aceita, ou do outro lado, muitas vezes trazendo palavras até pejorativas em relação ao envelhecimento. E eu acho que isso é muito nosso, ocidental, né? Porque quando você vê outras culturas, existe um respeito tão grande ao que é mais velho, uma hierarquia, um respeito à hierarquia, um respeito às rugas, né? Um sagrado dentro do envelhecimento. Exato. E a história que esse envelhecimento traz, exatamente. E está no corpo, né? Então, todo esse idadismo, essa questão de segregar o idoso, isso me preocupa, não só a sociedade em geral, mas principalmente
o próprio idoso que não se aceita. E eu estou vendo adultos jovens indo para esse caminho de não aceitação de si, do corpo e do envelhecimento, onde uma ruga a mais já é o suficiente para destruir o seu dia ou acabar com a sua autoestima, onde a gente pode estar buscando, e o meu convite é esse, qual a beleza de ser quem eu sou com a idade que eu estou, né? Porque tem os declínios? Tem. E eu não vou falar que é lindo, bonito e maravilhoso, porque não é, não. É desafiador. Mas lidar com a realidade é desafiador em qualquer idade. Exato. Se nós pararmos para pensar, às vezes chega muito no consultório, acredito para você também, mulheres vivenciando a menopausa. E com aquela insegurança, com aquela dificuldade, ter que lidar com esse novo corpo, com uma queda de hormônio muito grave e novas questões e tudo. E aí eu penso, e eu faço esse momento na consulta. Vamos lembrar da adolescência? Como que foi para você a menstruação? A mudança do seu corpo? Não houve ali um ruído também, uma dificuldade, uma nova pessoa, um novo corpo? Você já viveu isso. Então, é possível que você viva de novo e que isso seja um pouco mais leve se a gente traçar algumas estratégias pontuais aqui, ali e tudo. Mas a beleza de se reconhecer em todas as fases da vida, da mulheridade, e abraçar essa idosa que também vem com muita coisa, né? Vem com muita experiência. Exato. Não é verdade? Não é só os declínios, tem os ganhos também. Tem maturidade, tem o não ligar tanto para o que o outro pensa ao meu respeito e eu poder ser eu. Bacana. Né? Eu poder pensar diferente do outro e respeitar e não querer ganhar uma discussão, querer que o meu discurso sobressaia sobre o do outro. Eu acho que a maturidade traz isso também. Mas, para isso, eu preciso olhar para dentro. Eu preciso olhar para mim. E a outra questão que eu acho que a gente tem perdido, e aí chega-se na fase da velhice completamente desconexo ou perdido dentro de si mesmo por não se conhecer e por olhar para padrões e querer se encaixar nesses padrões. Então, se eu sou um adolescente, eu vou andar como um adolescente. Se eu sou um idoso e eu tenho a plena convicção de que eu tenho saúde, eu vou andar como um idoso dentro da realidade daquele idoso, que não é igual para todo mundo. Por exemplo, vou dar um exemplo dentro da minha família. Eu tenho tios que eu sou fã e que ela já tem 72, meu tio já quase 70, não, ainda não, mas que viajam por aí, fazem quadriciclo e cada hora está num lugar diferente. Mas isso diz respeito ao quê? A quem eles foram, a soma do que são agora e ainda como casal que alinha esses gostos, né? Vai ser igual para o outro que não gosta disso? Não vai ser igual. Mas o que você tem feito? O que você aí que está assistindo a esse podcast, o que você tem feito hoje que vai impactar lá na sua velhice? E aí a gente tem que pensar no financeiro, nos depósitos de saúde. Se hoje você tocou no assunto sarcopenia. Sarcopenia, a gente vai ter perda de massa muscular, perda de força muscular e perda de função. Então, antes você conseguia pegar algo e colocar lá em cima. Hoje você não vai conseguir mais. Antes você conseguia pegar algo, ou pegar algo do chão, ou pegar o seu neto no colo, que pode ser que você não consiga. Se nada for feito, o declínio vai ser maior. E as pessoas têm que parar para pensar se elas estão preparadas para lidar com esse declínio. Exato. E entender que hoje nós, a ciência, já temos o conhecimento para entender como evitar esses processos e que é possível que esses processos sejam evitados, não é, Karen? Totalmente. E o que a ciência já nos provou por A mais B? Todos os guidelines, todos os melhores, os artigos mais robustos, as revisões bibliográficas melhores. Atividade física é o melhor caminho para o envelhecimento. Perfeito. É o melhor remédio. As pessoas têm noção, né?
associo o remédio àquele comprimido que eu vou lá, pego e coloco na boca, tomei ou tomo uma injeção, ok. E esquecem que exercício físico, ele é um remédio. Ele tem dosagem, ele tem intensidade, ele tem frequência. Então, se você procura um profissional qualificado para estar te acompanhando, melhor ainda, porque você vai ter dosagem, frequência, intensidade, reavaliação. E tudo isso feito para você. Para você, individualizado. Então, Karen, mas eu não tenho acesso, caminhar você consegue. A cidade está aí, vamos usar a cidade. Usa a pista de caminhada. Também acho. Assim, eu acho que a gente tem que parar de focar só no problema e focar em achar uma solução para a sua realidade. Então, se hoje você não consegue ter um personal, se o acesso a isso financeiramente é complicado, coloca um tênis, vai para a rua e ande. Isso é de graça. Isso não paga. Exatamente. Então, é possível que algumas adaptações sejam feitas no dia a dia para a pessoa tornar-se mais ativa. Exato. Né? E ainda que tenha sarcopenia, ainda que venha com um declínio, que esse declínio não seja tão acentuado. Sim. Porque a gente sabe que vai vir, sabe, Bruna? Não é lutar contra, eu não quero envelhecer. O envelhecimento, ele é nato. Se você não quer envelhecer, você quer morrer antes. Né? Então, se você não quer morrer antes, se você quer ter qualidade de vida e chegar numa velhice avançada e ter uma qualidade de morte, que é outra coisa que pouco se fala, né? Exato. Aliás, morte é algo que geralmente as famílias não tocam nesse assunto, não falam. Faz parte. São ciclos da nossa vida. Exato. Que eles vão fatalmente acontecer. Óbvio que a gente não quer antecipar isso e é muito difícil passar por esse luto, passar pela morte. Não é fácil. Não estou falando que é fácil, não. Mas também negar ou fingir que não existe não é a solução. Então, hoje, viver o hoje, consciente do que eu estou plantando, semeando, e parece que é muito longe, né, Bruna? Para um futuro, só que é rápido.